Boa noite, eu sou o Rui Alves e você está no Ponto de Vista. Esse é o quadro de entrevistas do portal de notícias Boletim Goiás que discute os temas mais relevantes da sociedade. No episódio de hoje, dando continuidade ao nosso cronograma de entrevistas com os maiores comunicadores do estado de Goiás, falando sobre a comunicação no pós-verdade, desinformação, fake news. Esse que é um projeto feito em parceria com o programa Conta Pra Mim e com a produtora TC Multimídia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a comunicação no rádio. Estamos aqui com Ricardo Noguchi. Ricardo, que é jornalista e radialista, iniciou em 1986 na Rádio Difusão Litoral Sul, passou pelo Grupo São Francisco, Grupo Jaime Câmara, passou pela Rádio Interativa FM, onde ficou 15 anos, e hoje está na locução da Rádio Brahma FM. Boa noite, Ricardo. Obrigado pela participação. Rui. Para mim é uma honra, fico muito feliz pela confiança de falar sobre rádio, veículo que eu cresci, que eu me formei, né, me comunicando e construindo a minha vida profissional toda. São mais de 35 anos aí trabalhando. Comecei muito jovem ainda, na época que 14 anos se podia trabalhar, né? Então eu comecei com 12 anos a trabalhar com rádio. Então eu agradeço a oportunidade e a confiança de falar desse veículo tão fascinante que é o rádio. A gente que agradece a oportunidade de tê-lo aqui para poder comunicar sobre isso. E aqui à minha direita, Nicolas Bartras, nosso coprodutor dessa rodada de entrevistas. Nicolas, que é apresentador do programa Conta Pra Mim, assessor de imprensa, diretor do site iConnect Gym, colunista do InNews, estilista e empreendedor do Clube G. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Rui. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tô ótimo. E é mais um assunto legal, né? Pra gente tratar, porque não sei se vocês lembram, nos outros programas anteriores, todos citaram rádio, né? Então agora a gente vai conversar sobre rádio, né, Rui? Isso aí, até convidar quem está assistindo somente esse episódio, volte aí os 3 programas anteriores. Os nossos entrevistados todos falaram sobre rádio como forma de absorção de notícia, né, Nicolas? E até falando sobre isso, no ano passado, em 7 de setembro de 2022, comemorou 100 anos, né? Em 1922, comemorado o centenário da independência, foi feita a primeira transmissão de rádio no Brasil. O presidente Alípio Pessoa fez a sua comunicação. E uma pesquisa recente do Catal Mídia informou que no Brasil, mais de 83% da população consome rádio. E de cada 5 ouvintes, 3 ouvem rádio todos os dias. Uma média de 3 horas e 58 minutos por dia a pessoa escuta rádio no Brasil. E mais de 7 milhões de pessoas no Brasil consomem rádio pela internet. Ou seja, a rádio está muito mais presente do que o que a gente imagina. Eu estou nesse meio menor aí. Eu ouço rádio todos os dias. Todos os dias. Está entre os 3 dos... Nossa, muito assim. Para mim, rádio, eu sou apaixonado em rádio. Né? Ou no carro, ou eu peço a Alexa já coloca as rádios que eu gosto. É assim, raríssimas vezes eu ouço no celular. Mas no carro e em casa, adoro rádio. Então você está nos 2 percentuais, tá nas pessoas que consomem rádio todos os dias e também nas pessoas, entre os 7 milhões que consomem rádio pela internet, exatamente, pela Alexa, né? E Noguchi, você está aí, falou que tem 35 anos de rádio, né? Mais de 35 anos de rádio. Então você vem de um período de rádio que passou pela transição e acesso da internet, inclusive agora, as pessoas consumindo. Qual que é o panorama que você tem da rádio antes e pós-internet? Vamos lá, então. Eu tive a felicidade, né? Eu falo que é um privilégio para um profissional de comunicação ter passado por todos os estágios de transformação do rádio, né? Eu peguei a parte do cassete, né? Eu peguei a parte do vinil, né? Que são os discos e acetato, né? E depois vieram as outras tecnologias digitais. Então eu tive a oportunidade de passar praticamente por 90% de todo o processo de transformação do rádio ao longo desses últimos anos, né? E eu acho que o rádio ele consegue, é o produto hoje que mais consegue se converger com qualquer plataforma de mídia, seja ela visual, seja ela só de áudio, né? Então houve várias vezes várias tentativas de que o rádio vai acabar, que o rádio chegou à televisão, então o rádio, né, acabou, o rádio vai ser extinto, né? E pelo contrário, né, com a chegada da mídia televisiva, né, o rádio ele se fortaleceu ainda mais, né? E depois vieram as outras mídias, outras plataformas digitais. Chegou a internet agora, a tecnologia, então o rádio vai
vai ficar fora desse conteúdo, né? Pelo contrário, hoje o veículo rádio, né, diante de qualquer outro produto de mídia, qualquer outra plataforma de mídia, o veículo rádio é o que mais consegue convergir com todas as plataformas digitais. Então é um momento muito bacana para quem conseguiu sobreviver a todas essas mudanças, que continua sendo profissional de comunicação, sendo radialista, comunicador, jornalista, né, e ver esse processo de convergência, né, da importância do rádio, né, e a pandemia demonstrou muito. Você estudou bastante, né, Rui, porque eu não vi aí, porque demonstrou muito a importância do rádio, porque o rádio foi o principal veículo de comunicação no momento de pandemia, no momento em que as pessoas ficaram reclusas, né? Isso as pesquisas todas comprovam, né? Eu sou até um pouco suspeito de falar sobre rádio, porque eu também sou um apaixonado pelo rádio. Quando não é no carro, né? Eu tenho um aplicativo no celular para escutar rádio. Sim. Então eu escuto rádio pelo aplicativo do celular. Rádio é uma comunicação constante e eu gosto muito de notícia, né? A gente está aqui fazendo notícia. Eu gosto muito de notícia. E rádio é notícia o tempo todo. Sim. Isso que eu gosto no rádio. Vou aproveitar até fazer essa pergunta para você, Nicolas. Nos programas anteriores você também falou que uma das formas que você consome notícia é rádio. Acabou de falar novamente. Por que você gosta do rádio? Vamos lá, eu gosto de rádio por dois motivos, assim. Eu gosto de rádio por um monte de coisa, mas por dois motivos. Primeiro, porque eu acho o acesso fácil, muito fácil, e eu posso ter uma variedade de coisa tanto para ouvir. Então eu gosto muito de música, eu gosto muito de notícia, e rádio ele me dá essa variedade. Esses dois pontos para mim, acesso fácil e a variedade me pega. Tanto é que eu sempre fui daquela pessoa que eu comprava disco ou CD de novela ou de filme para ter várias coisas ali, vários artistas juntos. Eu nunca fui de comprar de um artista, né? Então o rádio ele me dá essa facilidade. É um mix. E eu adoro ouvir propaganda, né? Tá lá assim, porque se eu coloco no Spotify hoje, primeiro é o que eu escolhi ouvir. Né? Já não vem aquela coisa, não vai me surpreender, porque eu escolhi. E eu gosto disso. Esses dias eu descobri uma música, chama Segredos do Mar, depois vocês ouvem. Muito legal, não lembro quem canta, mas assim, descobri por acaso procurando uma rádio. Né? E aí é onde eu acabo tendo aqueles aplicativos no celular que busca a música. Sim, pelo trechinho dela já te identifica. Então assim, o rádio ele me dá essa facilidade, ouvir coisas às vezes que eu não ouviria no Spotify. E o interessante também do rádio que a gente vê, hoje estamos aqui na plataforma digital para a pessoa acompanhar esse programa aqui, ou está clicando por meio de um link, ou ela digitou e procurou. Sim. E se ela quiser mudar do programa na internet, ela tem que digitar e procurar. E rádio você... Dá trabalho, gente, não muda não. Dá trabalho, vai procurar não tudo. Procura, não, você vai ter que digitar, sabe? E rádio você aperta um botão para avançar, muda de estação. E ali você consegue acompanhar várias estações com apenas um botão, né? E hoje você está na Rádio Brahma e que ela traz isso que o Nicolas trouxe. Esse mix tem notícia e tem música, entretenimento. O projeto da Brahma ele é um projeto mais de entretenimento, né? Então a gente não entra nessa seara muito de comentário, né? Nessa seara política, a gente trabalha muito com entretenimento, né? Com música e informação do mundo artístico, esse tipo de conteúdo. A gente evita qualquer assunto relacionado a esse assunto mais pesado, porque hoje já temos emissoras que já debatem esse conteúdo de uma forma muito consistente, né? Então a gente busca levar muita informação de uma forma mais leve através de música também, né? E esse é o desenho artístico da Rádio Brahma, né? Mas o desenho no geral do rádio, né? No modelo de gestão de rádio, o porquê que as pessoas hoje elas buscam esse veículo para se manter informada ou buscar as fontes de informações, né? Porque o rádio hoje ela te dá uma agilidade que nenhum outro produto te proporciona. O rádio ele é muito ágil, ele é muito rápido. A agilidade hoje, acabou de acontecer um ataque lá na Cisjordânia, por exemplo, né? Então o rádio ele pode naquele momento informar, diferente de toda uma programação de uma emissora de TV, porque ela tem toda uma programação ali atrelada, ele tem que ter o tempo certo para poder entrar. Né? E o rádio não, o rádio ele tem esse timing muito rápido, então isso que proporciona muitas vezes a pessoa ter esse contato, né? E o fascínio, né? A companhia, né? O rádio, nós comunicadores, né? E vocês também
comunicadores hoje, nós somos vendedores de sonhos, vendedores de possibilidades, né? Nós conseguimos acionar gatilhos e demonstrar novas possibilidades para as pessoas, né? Eu sempre falo que o bom comunicador é aquele que consegue vender sonhos, aquele que faz com que os olhos das pessoas ao outro lado brilhem. O fato de você ler uma notícia, mas o fato como você entrega essa notícia faz com que as pessoas, às vezes, parem e pensem sobre aquilo que você está entregando. Nós temos um cuidado muito grande, acho que você vai falar, mas eu me alonguei um pouquinho. Não, mas eu acho que essa importância da entrega do produto rádio, né, é muito legal, assim. Eu que passei por todos esses momentos, né, a gente sabe que existe um outro lado que a gente vai acabar de falar aqui agora, né, sobre a questão do que tem acontecido ultimamente, desse combate à fake news, essas notícias que chegam tortas via redes sociais, que a gente tem que de alguma forma ou de outra tentar combater e não combater com a mesma força como essas notícias chegam. A gente tem que combater de uma outra forma, né? A gente tem que combater utilizando a nossa comunicação, o nosso poder de convencimento de que aquilo ali não é real, né? E o que eu acho mais grave em relação a isso do fake news é porque o rádio ele chega muito mais longe, onde hoje a televisão às vezes não chega, né? Então assim, a internet não chega. A internet não chega e o rádio ele consegue. Então quando sai uma fake news no rádio é muito mais sério. Então por isso que eu acho que a responsabilidade do rádio também é muito maior. Para você ter uma base hoje, algumas regiões do norte do país, elas têm dificuldade para conseguir levar uma internet para lá, para que as pessoas, esses alunos estudem em relação ao Enem. E a forma como eles conseguem acessar essas informações é através do rádio. Tanto é que o MEC ele tem hoje esses canais de rádios educativas onde eles transmitem todas essas informações para que esses alunos obtenham essas informações, né? É bem legal, interessante, porque tem alunos que foram aprovados no Enem, né, em cursos muito concorridos, estudando através do rádio. E as informações que você fala são educações, são aulas pelo rádio. Aulas pelo rádio. A mesma aula que você confere pelo vídeo, eles mandam pelo rádio. E essas pessoas têm acesso só ao rádio, porque eles não têm nem internet lá na região. Né? Então eles sintonizam o rádio e vão ouvir e vão ter essa aula. Muitas vezes... Isso aqui já até cai por terra, essa conversa do mito de que o rádio vai acabar. Né? É isso, exatamente. Então, na realidade do país, no Brasil... E é algo interessante, né, Rui? Porque num país onde a gente tem tantos avanços tecnológicos, nesses lugares, o rádio é a pilha, não tem energia. Então eles acendem uma velinha lá, ele vai estudar com a vela ali à noite, ouvindo o rádio e adquirindo aquele conteúdo ali para que ele consiga prestar um Enem, por exemplo. E aí a gente ainda vai pelo outro lado, né? Ele fala assim, a questão do querer também, né? Exatamente. A vontade, ela quer sair dali ou ela quer estudar e muitos voltam para lá depois de estudarem, né? Então, assim, o legal do rádio é isso. Eu falo assim, ter uma rádio num local desse é uma responsabilidade muito grande. Muito. Né? Não é só tocar música. Né? Não é só isso. E é só essa fonte de informação que muitas vezes a pessoa tem. Então, a notícia que chega lá para ela é uma verdade absoluta. Ela não tem como checar aquela notícia, ela não tem uma outra fonte que vai trazer uma informação diferente. Então, aquilo dali se torna verdade. A responsabilidade de fato trazida é muito grande. Pela sua experiência, já agora a Rádio Brahma não tem trazido tantas notícias, não é esse o interesse, como você disse, mas pelas suas experiências anteriores nas rádios, discutindo isso, como é que a rádio trata essa questão da checagem da notícia e daquilo que parece ser uma desinformação, uma fake news? É um trabalho incansável, 24 horas, todas as informações que chegam, a gente busca checar, busca estudar muitas informações, né? Esses conflitos que infelizmente o mundo tem vivido hoje em dia. Então você é bombardeado, né? Durante a pandemia a gente foi muito bombardeado sobre uma quantidade excessiva de informações equivocadas, né? Então a gente vai buscar todos os cuidados. Desculpa, mas até interromper, mas eu acho que você foi até cortei demais falar em informações equivocadas, né, Nicos? A gente viu que de fato teve muitas informações propositalmente divulgadas de forma falsa, né? Equivocadas, acho que por algumas. A gente tenta não polemizar mais e colocar mais lenha nessa fogueira, assim como tem alguns problemas hoje que a gente não pode discutir, né, por ética, questões emocionais, a questão do suicídio mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado. A
gente toma o mesmo cuidado hoje com a fake news. Porque a gente vive, infelizmente, hoje um momento de extremismo no mundo todo, né? Então, as que pessoas... a gente vê que, inclusive, a fake news mata, né? Nicolas, ao ponto da cor da sua gravata hoje, o influenciar no meu pensamento da ideologia que você representa. E não tem nada a ver a questão da cor da sua gravata, a questão da cor da minha camisa, da cor da sua camisa, ou de algum acessório que você tem, um brinco, ou um colar, né? Infelizmente as pessoas hoje eles te classificam dessa forma, né? E nós hoje que trabalhamos com comunicação, e a gente tenta amenizar, a gente tenta, eu acho que eu tenho o meu conceito de comunicação é isso, é o diálogo. É você não tentar combater de frente, mas você combater com outras ferramentas, né? Com outras formas de dialogar. Porque, infelizmente, não tem... Hoje, se você for criar um debate olho no olho, né, a ferro e fogo, você não vai conseguir, você vai piorar uma situação que infelizmente já está bem delicada no mundo todo, né? E durante esse período, inclusive durante a pandemia, foi um período muito tenso com essas questões de informação, até porque também todos nós vivíamos uma ansiedade muito grande e com muitos medos, né, de tudo. E que era para ser só 15 dias. É isso, né? E depois se tornou algo que não tinha data para colocar fim, então todo mundo queria uma solução e ninguém sabia de fato o que acontecia. E a gente acabava comprando um pouco cada ideia que era apresentada. Mas nesse período foi complicado. E como é que era na rádio essa questão? Como é que as pessoas tratavam isso com a rádio? Tinha a tentativa de entrar em contato para dizer que aquilo que estava sendo veiculado era falso, sem ter informação, porque os ouvintes, os espectadores, eles têm muito isso de querer informar, dar a versão deles, mas às vezes sem muito embasamento científico. Rui, assim, infelizmente hoje nós vivemos um momento tão mágico, né, onde você tem todas as informações na palma da sua mão, né? Só que as pessoas, parece que elas acomodaram, elas esqueceram de poder olhar a notícia, entender a notícia, elas só leem ali a manchete daquilo e querem ter conteúdo para discutir sobre aquela condição. Que é aquilo que a gente falou no outro programa, da pessoa ler o olho da matéria, né? Só lê o olho da matéria e olha lá. E interpreta da forma como ela tem ali e depois vai ver, na verdade, a matéria. Aí a gente busca ter muito cuidado em relação a isso, a gente busca não discutir sobre isso, né? A gente manda só o link das informações para que a pessoa possa estar entendendo aquele conteúdo, né? A gente tem que combater com a verdade, a gente tem que combater com conteúdo, com conhecimento. Por mais que a pessoa não aceite, né? Eu acho que você não vive uma unanimidade, né? Então, acho que você tem que entender que você não vai agradar 100% as pessoas, né? Então, mas mesmo assim você tem que entregar a informação da forma como ela é, né? A real, na verdade, a fonte como ela é na realidade. E, claro, tem muitos, hoje os haters, né? Então, tem muita gente que não aceita. Eles acreditam religiosamente que aquilo ali que é uma verdade plena. Né? E nós não vivemos numa realidade plena, né, Nicolas e Rui? Porque nós temos que entender até onde essa verdade é plena para você. No dentro das rádios também tem essa briga? Tem. A gente sabe que tem, né? Como qualquer outra empresa. Como no futebol hoje, eu gosto de citar o exemplo do futebol, né? Como tem no futebol o clubismo, né? O comentarista que gosta de um determinado time e tal, enfim. E infelizmente hoje no segmento do jornalista comentarista, aquele que comenta a notícia, ele também tem um posicionamento, né? E às vezes, por mais que ele se esforce para não demonstrar o seu pensamento, está muito timbrado, está muito ligado. Então ele não consegue equilibrar esse discurso, né? Seja de qual lado for, né? Então esse que é o grande problema que existe hoje dentro da comunicação, né? Aí você generaliza, você fala que todos da imprensa, que a imprensa não presta, que a imprensa é isso, que é aquilo, uma série de nomes assim que acho que não compensa de ficar, porque eu sou da imprensa, eu sustento a minha família, eu venci, eu estou trabalhando, sustentando
sustentando a minha família com o meu trabalho relacionado à imprensa, relacionado à mídia, então eu respeito demais, né? Agora, se a pessoa começa a generalizar, aí já não cabe a minha pessoa tentar convencê-lo do contrário, né? O ponto de vista dele, eu tenho que respeitar. O problema é que as pessoas não respeitam o seu limite. Elas querem radicalmente convencer Rui e Nicolas da verdade dele. A verdade é dele, né? Ela recebe uma notícia e se contrariou aquilo que ela pensa, ela não consegue, muitas das vezes não consegue entender e tentar mudar a sua opinião. Ela quer mudar a notícia, ela quer mudar, às vezes, o fato, né? E aí a gente entra na nossa conversa, que é a fake news ou a desinformação, que ela já quer mudar essa informação e passar adiante. Agora tem uma coisa bem interessante que a rádio apresenta, é que a rádio, muitas das vezes, ela utiliza de notícias de vários outros veículos de imprensa, né? Como você falou, e às vezes aconteceu algo factual naquele momento, e a rádio é a primeira a poder dar notícia. E ela dá notícia com a fonte, né? Sim. Ela, como, obviamente, você ali na locução soltou aquela informação, não tem o tempo da checagem. No entanto, tem uma fonte confiável. Um canal de grande veiculação, uma TV que soltou a notícia, e ela solta essa notícia com a devida fonte. Isso é interessante muitas vezes, comparado com os canais de comunicação, que fica fechado só no seu conteúdo e já a rádio consegue trazer conteúdos de vários locais. Eu sempre falo que ela consegue flutuar bem em todos os segmentos, assim, né? Um exemplo bem interessante que foi marcante nos últimos anos foi o atentado às duas torres lá nos Estados Unidos, né? O primeiro veículo que conseguiu trazer essa informação foi o rádio, né? Do ataque às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Por causa da agilidade. Naquele momento tirou a música e a pessoa noticiou que estava tendo um atentado terrorista contra a World Trade Center, né? Então o rádio ele conseguiu sair na frente. Foi o primeiro veículo que noticiou isso, essa informação. É até interessante trazer esse dado e a data, né? Porque isso foi em 2001, para a molecada que está nos assistindo hoje, né? O pessoal mais jovem, que não era nem nascido nessa época, não tinha internet, né? Exatamente. O acesso à internet, já tinha, mas o acesso na internet ele era muito limitado, e a gente sempre se informava pela televisão, pela rádio, né? Então a rádio estava ali trazendo a informação. A gente falando de datas, eu acho muito engraçado. Quando eu lembro assim de datas, porque eu lembro do Noguchi. Para quem lembra da Rádio Araguaia, vai lembrar do Noguchi. Vai me chamar aí, pô, né? Rádio Araguaia em Goiânia. Vai denunciar a minha idade, né? Eu lembro que eu comecei a prestar atenção nele porque tinha um slogan que era assim, a tecnologia japonesa no seu rádio. Eu achava aquilo o máximo, gente. E eu falava assim, gente, mas é muito legal. E o programa era muito bom. E aí depois, quando o Noguchi passou para a Interativa também, eu descobri que ele estava lá por causa da trilha sonora. Eu estava ouvindo uma música, eu falei assim, gente, que legal, a rádio está tocando esse tipo de música. Porque o seu programa tinha, assim, né, de trazer as músicas mais antigas. Eu falei assim, gente, que legal, será quem tá? Eu fui ver o Noguchi. Então esse negócio da data é muito legal. Eu não gravo data de nada, gente. Eu gravo fatos, mas eu não gravo data. 2001 mesmo, Torres Gêmeas, eu não sei eu sei o que eu estava fazendo, mas eu não sei data, né? Eu não marco fatos, né? São fatos marcantes, né, que o rádio ele foi essencial assim para trazer essas informações, né? Algumas outras informações, por exemplo, como algum desastre da natureza, né, uma queda de barragem, que a TV não conseguiu chegar, mas tinha um telefone lá e tinha um repórter no local e ele transmitiu isso pelo rádio e trouxe aquela informação e auxiliou o grupo de resgate que estava a caminho, porque o grupo de resgate estava ouvindo o rádio e auxiliou e conseguiu mapear para que esse grupo chegasse mais rápido ao local, ao centro dessa situação. Então, Noguchi, tem alguma notícia que você ainda gostaria de dar no rádio? Você fala assim, eu queria uma hora poder falar disso no rádio. Alguma notícia? São várias notícias que a gente gostaria de transmitir, né? De ser a primeira fonte, a primeira pessoa a poder o primeiro a falar, né? Tem uma série por exemplo, uma descoberta da ciência, por exemplo, né?
descobriu-se uma cura para uma determinada doença, né? E eu acho que seria algo muito bacana assim para você estar divulgando em primeira mão, né? Então são fatores assim bem interessantes que o rádio acho que pode te proporcionar, né? Mas é uma das notícias que eu gostaria também. Outra notícia que eu gostaria de poder passar pelo rádio é que acabaram-se as guerras no mundo, né? Acabaram-se as indiferenças, acabaram-se as intolerâncias, que as pessoas consigam viver, né, com as suas indiferenças, sem precisar se agredir, sem precisar sequestrar, sem precisar matar, sem precisar derramar sangue, né? Eu acho que isso é algo que seria bem interessante poder divulgar no rádio, assim. Pô, acabou as grandes guerras mundiais, né, por conta de uma ideologia, de uma doutrina religiosa, né, por conta de uma cor de pele. Eu acho que isso é uma coisa lamentável nos dias de hoje, ainda a gente tem que noticiar esse tipo de situação de intolerância, de desrespeito, né, ao ser humano, independe da sua posição política, da sua cor, da sua ideologia. Eu acho que isso é algo que nós da mídia assim, do berço que eu vim, da criação que eu tive, da minha formação profissional, isso é uma coisa que me entristece até os dias atuais, assim. Porque as notícias estão aí e é simples de se informar e aprender um pouco com cada uma delas, né? De fato é inaceitável. Já no 2023 a gente ainda está noticiando falando sobre esse tipo de assunto, né? Uma coisa muito lamentável, assim, né? A gente vê guerras acontecendo no mundo todo por conta de religião, né? Por conta de uma doutrina religiosa. Eu acho que isso é algo que deveria ter um fim, deveria acabar com isso, porque acho que se você né, de uma linha evangélica, né, de uma doutrina evangélica, se você é de uma religião de matriz africana, se você é espírita, né, eu acho que isso não é algo para se discutir. Ninguém é melhor do que qualquer tipo de doutrina que você escolha ou qualquer tipo de posicionamento político também, né? Não, até porque o que isso vai mudar na vida do outro, né? Qualquer tipo, até preconceito, racismo, o que isso muda na vida do outro, gente? Pois aí, e a gente tem avançado, os meios tecnológicos têm avançado de conhecimento e tudo, e parece que a gente tem até retroagido nessas situações, inclusive por culpa da desinformação e da fake news. Você pega uma outra religião e alguém solta uma notícia informando que aquilo ali, na verdade, é completamente contrário. Você deturpa muito, né? Muito, algo que é completamente fora do contexto que aquela religião representa, e inclusive até no sentido de dizer que há sacrifícios humanos, e as pessoas se revoltam com a situação que é mentira. Sim. Muitas das vezes, né? Não, 100% das vezes, num caso desse aí, é mentira. E isso entristece, de fato, porque em vez de estarmos usando os canais de comunicação que nós temos aí à disposição para poder noticiar o que é verdade, é inverter a história. As pessoas ficam discutindo, às vezes, Rui, por situações que não vão acabar com a fome no mundo. Não vão acabar com a falta de cultura, não vão acabar com acesso à educação, não vão acabar com acesso a uma saúde pública decente. Esse tipo de discurso só piora ainda mais a situação, né? Nós temos um problema sério no Brasil, que nem eu falei, né? Uma das outras notícias que eu gostaria de poder noticiar no rádio, e Nicolas, é que o SUS realmente se tornou o melhor plano de saúde do mundo, né? Que ele está chegando até onde ele tem que chegar, né? São coisas assim, que a gente tem tantas coisas boas no nosso país, mas que infelizmente elas não chegam até onde deveriam chegar, até a fonte, até a população, né? E o que falta para o nosso país, mais uma vez, a gente fala isso, entra anos, sai anos, ao longo desses 50 anos aí a gente vê isso tudo acontecer, que é o mesmo discurso, né? Vai se resolver o problema, mas não se resolve. A gente continua tendo as mesmas situações precárias e o grande abismo, né, social grande, né? Melhorou um pouco, claro, a gente pode ter um reconhecimento, o respeito que houve uma melhora, mas ainda precisa muito para que isso tudo aconteça. E o engraçado é que você vê que o SUS, tendo todos os problemas que o SUS tem, o SUS ainda é exemplo no mundo inteiro. Sim, referência. Ele é referência no mundo. Agora, você já pensou se pelo menos pegasse 10% do que roubam e colocasse lá? Só 10% não precisa de muita coisa não, gente. Libera aí um pouquinho. Nicolas, no Japão,
não tem plano de saúde Pois é. eficaz. Eu morei lá 3 anos e meio, né? Então, conhecimento de causa, eu consigo falar isso com precisão para vocês. Não tem plano de saúde como o SUS. Os Estados Unidos criou, na época do Obama, o Obamacare, mas criou uma polêmica danada, enfim, um acesso à saúde mais caro do mundo hoje nos Estados Unidos, né? Então, E lá é uma dificuldade grande conseguir instalar, até por causa do lobby, né? Da saúde particular. Num país tão gigantesco como o nosso, né? A gente conseguir ter um SUS ainda, né? Mesmo com tantas dificuldades, né? E eu acho que precisaria ter uma gestão melhor, né? É um excelente sistema e funciona. O problema todo é a falta de acesso a toda a população. Sim, né, exatamente. brasileira. É porque quando eu falo de parar de roubar, a gente sabe que não vai acontecer, né? Não vai parar de roubar. Então, assim, vamos diminuir um pouco, vamos fazer de conta que você está ajudando. Aí você vai lá, joga um pouco de verba para meio que dar uma enxugada, porque aí vai ajudando. Até porque tem as emendas impositivas também, essas emendas todas que podem ser destinadas a isso, né? Mas nós temos uma cultura, né? Uma cultura histórica desse mecanismo chamado corrupção, né? Que foi se instalando ao longo dos últimos anos no país, né? E é difícil você conseguir quebrar todo esse ciclo que existe dentro do mecanismo chamado corrupção no nosso país, né? Isso não é de um gestor, não é de um presidente específico, né? A gente coloca aí desde a época de 80, da época do Figueiredo, enfim, vem sendo construído situações que facilitaram para que as pessoas tivessem acesso a esse mecanismo, sabe, o Nicolas? Então, é preciso quebrar um pouco desse ciclo. A pessoa ainda fala assim, né? Eu não vou votar não, porque é tudo igual. Tá, gente, é tudo igual, mas tem que votar assim, porque vai que um desses igual, um rouba menos. Né? Faz algo mais. Faz alguma coisa assim, um pouco a mais. E a nossa responsabilidade como comunicador é compartilhar a verdade. É compartilhar essa possibilidade de acionamento de gatilhos positivos para que todos passem a pensar no seu espaço, nos seus direitos, nos seus deveres. O rádio ele tem essa obrigação de informar, ele tem essa obrigação de ensinar, né? E fazer com que as pessoas saibam dos seus direitos, do ir e vir, né? E você trouxe exatamente o ponto, Noguchi. A gente resolveu fazer essa rodada de entrevistas para desmistificar um pouco o que está acontecendo. Sim. E que as pessoas possam entender como é que a comunicação é nos bastidores, como é que é o trabalho dos jornalistas, como é que ela acontece. E dar a credibilidade que ela precisa ter, sim, que o canal precisa ter, e mostrar a verdade que tem por trás. E a gente está chegando ao fim do nosso programa, infelizmente o nosso horário é muito rápido, mas eu gostaria de fazer uma pergunta que já fiz aos outros nossos convidados aqui. Como que você consome notícia? Eu consumo notícia da mesma forma de onde eu trabalho, né? Porque eu trabalho a notícia. Então eu consumo notícia o tempo todo, 24 horas. Até a minha esposa lá em casa, ela fala, pô, para de assistir um pouco esses noticiários, mas é da onde eu consigo ter informações. Por isso eu parei de compartilhar nas minhas redes sociais política e informação relacionada à política. Porque eu estava sendo muito bombardeado, estava sendo muito sacrificado, muito castigado por conta de alguma coisa que eu escrevia ou que eu publicava, seja em qualquer rede social, eu era questionado demais. Eu falei, não, gente, eu vou parar um pouco com isso, porque eu acho que não adianta eu querer tentar convencer as pessoas da minha verdade, né? Então, se a pessoa quiser discutir comigo, a gente discute sobre as verdades, a minha e a sua, e a gente tenta chegar num denominador. Mas é isso, eu agradeço muito a oportunidade. Né? Eu que agradeço. Deixa só um recadinho aqui para você, advogado que nos assiste e tem um problema de comunicação com seu cliente que fica ligando, querendo saber o andamento do processo, tem aqui uma solução para você, é o app do advogado. Esse aplicativo instalado no celular do seu cliente, comunica com ele o andamento do processo e te alivia muito essa carga. Então acesse aqui appdoadvogado.online e conheça essa plataforma. Ô Noguchi, eu agradeço demais o bate-papo, foi maravilhoso até aqui, que gostaríamos muito de poder conversar um pouco mais ainda sobre isso, sobre rádio, sobre a notícia, a veiculação dela, mas o nosso tempo infelizmente está chegando ao fim. Eu agradeço a oportunidade. Deixa aqui um recado para quem está nos assistindo, inclusive a sua rede social, apesar de você não comunicar política, então, mas as pessoas não vão lá para poder discutir isso aí, mas tem outras coisas. Tem meus trabalhos. E os seus trabalhos também, inclusive com... Muitas coisas motivacionais, né? Eu trabalho muito hoje com acionamento de gatilhos positivos,
para que as pessoas passem a ter uma vida mais equilibrada, né? A pandemia fez com que eu refletisse muito, assim, Nicolas, as minhas atitudes como ser humano, como consumidor no dia a dia, né? Você cria um campo energético tóxico demais, às vezes de uma forma desnecessária, e você leva isso para sua casa, para o seu trabalho, para sua família. Então o meu recado é para que as pessoas parem um pouquinho, né? Desliguem um pouquinho o celular e reflitam o que você anda fazendo. O que você quer a partir de agora em relação ao seu bem-estar, à sua saúde, aquilo que você procura para você, né? Desliga um pouquinho, tenta avaliar um pouquinho a situação, tenta se afastar um pouquinho desse estresse do dia a dia. Qualquer coisa hoje é motivo de discussão, é buzinar no trânsito, é colocar o dedo para as pessoas, né? Porque a pessoa tentou entrar na sua frente, não deu certo, você já quer xingar, você quer brigar, não, deixa ela ir na sua frente, não te pertence essa energia. Se a pessoa está com problema, então deixa ela fluir com essa energia para lá e você siga seus caminhos de uma forma mais equilibrada, porque acho que muitos têm filhos, né? Tem família, então acho que é importante você preservar e você passar isso para as próximas gerações, né? Acho que é isso. É porque eu falo que tem gente que é igual veículo longo, né? Você tem que manter distância. Exatamente, tem gente que é assim. Só não adianta você, aquilo que eu falei, a sua verdade às vezes não é a verdade da outra pessoa, né? E a gente vive numa sociedade muito tóxica, né? Sim. Onde se exige muito a aparência, se exige muito o visual, se exige muito uma situação que às vezes você nem tem condições de poder manter, né? Viva com aquilo que você tem. O Barsi é um cara que eu admiro demais, cara que é um bilionário brasileiro e que anda num carro muito simples e tal, não tem lancha, não tem, sabe, viagem de carro. Então é um cara que eu tenho como um grande exemplo, assim, que eu acho que as coisas materiais, elas são necessárias, mas em excesso vai fazer mal. Tudo em excesso é mal, principalmente o estresse e essa ansiedade. Então deixa sua rede para as pessoas. Meu arroba é o Ricardo Noguchi, né? Noguchi com CHI no final. Tá lá no TikTok, tô no X, que é o antigo Twitter, tô no Instagram também, enfim, tô por aí. Bacana, obrigado demais. Um abraço, Rui, obrigado, Nicolas, pelas oportunidades. E Nicolas, novamente, obrigado pelos comentários aí, as perguntas que ajudam a fomentar a nossa conversa. Sou eu quem agradeço a oportunidade. E em cima disso que o Noguchi falou, gente, só aproveita a sua vida, né? Ela passa muito rápido, então aproveita todos os momentos que você tiver, que vai valer a pena. E esse negócio do celular, guarda um pouquinho. Você vai ver que vai fazer diferença. Eu falo que é igual açúcar. Para de comer açúcar um pouquinho para você ver a diferença que faz na sua vida. Realmente. É a mesma coisa do celular. Tá? Minha rede social vai estar passando aqui. Meu nome é meio complicadinho, mas a rede social vai estar passando aqui. Tá anotado aqui embaixo. Obrigado novamente. Para encerrar aqui, antes de mais nada, se inscreva aqui no nosso canal, deixe sua curtida, o seu ponto de vista também sobre o que conversamos aqui no nosso comentário. Compartilhe o vídeo. Estamos em todas as redes sociais, @Boletim Goiás. Siga a rede social também aqui da nossa produtora parceira, @TC Multimídia. E antes de encerrar, gostaria de deixar aqui uma frase de Caio Fernando Abreu, que foi um escritor, dramaturgo, jornalista também, né? Ele diz: liguei o rádio. Além dos pensamentos, queria ruídos no cérebro. Alguns profanos, menos confusos. Obrigado, uma boa noite e até mais.